Em 6 de junho de 2022, Luana S. desceu de uma van escolar, Kombi escolar, em um subúrbio tranquilo, 350 metros de sua casa, e desapareceu sem deixar rastros. Um Mercedes 608D empoeirado, cor de argila, estacionado à beira da estrada, tornou-se a única pista nos primeiros minutos após o seu desaparecimento. Este caso parecia simples, mas revelou-se muito mais complicado e sombrio do que se poderia imaginar. O tempo passou, a chuva apagou as pistas, e cada novo fato tornava o mistério do seu desaparecimento mais complexo. 6 de junho de 2022, segunda-feira, às 14 horas e 57 minutos, a câmera de vigilância de uma escola rural nos arredores de São Paulo registra um momento que logo se tornaria a cena-chave da crônica criminal daquele ano. Luana S., de 9 anos, despede-se calmamente do motorista da van Kombi escolar, César V., pega sua mochila e segue com segurança habitual pelo caminho do campo em direção à sua casa. Do ponto de desembarque até sua porta são apenas 350 metros. O caminho é completamente visível, sem pontos cegos, sem edifícios abandonados, sem transeuntes suspeitos. Exatamente 17 minutos depois, a mãe de Luana vai ao encontro de sua filha, não tendo esperado por seu retorno habitual. A rua está completamente vazia. Luana não é vista em lugar algum. A partir deste momento, começa a contagem do tempo de seu desaparecimento. A primeira coisa que chama a atenção da polícia é um Mercedes 608D, um caminhão empoeirado, cor de argila, sem qualquer publicidade lateral, estacionado à beira da estrada, não muito longe do local do desaparecimento. Os moradores já o haviam visto antes, mas não lhe deram importância especial. Agora, porém, ele estava no centro das investigações. Em torno do veículo, o ambiente típico de um subúrbio rural, poeira, arbustos secos e asfalto velho, quebrado em alguns lugares até expor o cascalho. Ao lado do caminhão, os investigadores descobrem um pequeno objeto que imediatamente parece suspeito. Na grama, há uma etiqueta rasgada com um código QR e o logotipo da casa de penhores Lamig Ferros. À primeira vista, isso não significa nada, mas a polícia o recolhe cuidadosamente e o preserva como evidência. Nas proximidades, no caminho de terra, os investigadores notam a previsão do tempo em seu tablet de serviço. Em 90 minutos, espera-se uma forte chuva. Isso significa que quaisquer vestígios, marcas de pneus ou pegadas, serão lavados. A polícia rapidamente estabelece 3 principais versões dos acontecimentos. A primeira, o motorista da van, César V., de 54 anos. O homem é bem conhecido pelos moradores, cumpriu seus deveres por anos sem falhas e nunca deu motivo para questionamentos. No entanto, em tais casos, sempre são verificados primeiro os parentes próximos e aqueles que viram os desaparecidos por último. A segunda versão, um pastor, arrendatário do campo vizinho, um homem idoso, insociável, que quase não se comunica com os vizinhos. Sua habitação, uma pequena casa na borda do campo, a apenas 200 metros da rua onde Luana desapareceu. Ele afirma não ter visto ou ouvido nada, embora aparentemente devesse ter notado algo incomum. A terceira versão, um motorista ou passageiro desconhecido do Mercedes 608D. O veículo permanece um mistério. Nenhum dos moradores pode dizer a quem pertence e por que estava parado exatamente ali. 1 hora após o início da busca, a polícia detém o motorista da van, César. Ele está surpreso, confuso, mas não oferece resistência. Os investigadores examinam seu veículo com cuidado. Por algum motivo, o registrador de viagem não havia gravado vídeo durante o período crucial, das 14 horas e 40 minutos às 15 horas e 30 minutos. Além disso, a polícia descobre um bloqueador de sinal GPS na van. César afirma ver este dispositivo pela primeira vez
e não saber de onde veio. No entanto, logo fica claro que o motorista está dizendo a verdade. César realmente não tem nada a ver com o desaparecimento de Luana. Ele estava em um café no horário indicado. Testemunhas confirmam seu álibi. O bloqueador de sinal pode ter sido deliberadamente colocado para desviar a investigação, mas quem poderia ter feito isso e por quê, por enquanto, não está claro. Às 17 horas e 25 minutos, surge um novo detalhe na investigação. Um drone policial do BPRV capta uma assinatura térmica que desaparece repentinamente perto de uma antiga torre de bombeamento ao lado de um depósito de bioetanol abandonado. O edifício está localizado a cerca de 1 quilômetro do local onde Luana desapareceu. O terreno está cercado, abandonado, rodeado por uma faixa de floresta. O sinal de vídeo do drone é interrompido abruptamente. A tecnologia falha exatamente neste momento. Restam 35 minutos até o início da forte chuva. Os investigadores decidem chamar urgentemente espeleólogos dos bombeiros, que podem examinar os espaços subterrâneos da torre e do depósito abandonado. Qualquer atraso ameaça a perda das últimas provas. A polícia entende que a tecnologia está trabalhando contra o clima e o tempo. Por que César, o motorista da van escolar com uma reputação impecável, ativou o bloqueador de sinal GPS precisamente naquele dia? Uma pergunta aparentemente simples, mas por trás dela estava uma série de circunstâncias que poderiam virar as investigações de cabeça para baixo. Desde o desaparecimento de Luana, a polícia já havia verificado e confirmado o álibi do motorista da van. Mas uma coisa permanecia completamente obscura. Para que César precisava do bloqueador de GPS encontrado em sua Kombi? À primeira vista, não havia nada incomum nas ações desse homem tranquilo de meia-idade. Mas os investigadores sabiam que em tais situações não existem coincidências. Ao revisar os arquivos e relatórios da Polícia de Trânsito local, a investigação encontra um detalhe estranho. Por 2 anos consecutivos, César havia regularmente aparecido nas listas de infratores de trânsito por violações de rota. As multas eram pequenas, mas indicavam persistentemente uma coisa: o motorista frequentemente usava a van para fins diferentes do pretendido. A rota escolar oficial era registrada pelo sistema de monitoramento e qualquer desvio era penalizado. Descobre-se que César oferecia serviços privados de transporte utilizando sua van escolar. Os clientes eram diversos, desde vizinhos que precisavam transportar algo volumoso urgentemente, até pais de alunos que pagavam extra ao motorista para entregar materiais de construção diretamente em casa. Essas viagens proporcionavam um pequeno rendimento adicional, suficiente para que César ignorasse as multas ocasionais. A investigação confirma rapidamente que exatamente na manhã de 6 de junho, o dia do desaparecimento de Luana, César havia recebido um pagamento em dinheiro de um pai para sua entrega expressa de materiais de construção. E aparentemente, para esconder mais uma rota ilegal do sistema de monitoramento, o motorista recorreu novamente a um método comprovado. Ligou o bloqueador de sinal GPS. À primeira vista, a explicação é simples e lógica, mas a investigação continua levantando mais perguntas. Os investigadores convocam César novamente para interrogatório. A conversa é gravada completamente, sem cortes ou edições, como é usual em casos criminais graves. A polícia pergunta diretamente: por que você usou o bloqueador de GPS exatamente neste dia? César responde sem hesitar: eu o liguei para que o despachante não visse que eu havia desviado da rota padrão. De manhã, entreguei materiais de construção em uma aldeia próxima, e isso é proibido pelas regras da escola. Já fiz isso antes. Me pagavam em dinheiro por essas viagens. A polícia registra esta resposta e faz a próxima pergunta: mas por que você desviou para essa estrada secundária justamente no momento do desaparecimento de Luana? Isso não tem relação com a entrega que você concluiu pela manhã. César responde que simplesmente queria encurtar o caminho já que estava com pressa para chegar em casa. No entanto, esta versão desperta dúvidas. A estrada secundária é mais longa que a principal
e, pelo contrário, prolonga o percurso. César hesita visivelmente. A investigação nota esta lacuna lógica. Ele não parece culpado, mas obviamente está escondendo algo. Enquanto a polícia esclarece pequenos detalhes sobre César, os peritos criminais continuam examinando sua van Kombi escolar. No interior, encontram uma nova prova estranha: um longo cabelo preto no banco do motorista. O motorista afirma que apenas ele usa a van e nenhum outro passageiro além dos estudantes entrou nela. Os peritos imediatamente têm uma suspeita. O cabelo pode pertencer a uma pessoa desconhecida, relacionada ao desaparecimento de Luana. No entanto, o laboratório está sobrecarregado. A análise de DNA leva tempo, e os resultados da análise do cabelo não ficarão prontos hoje. Este atraso força os investigadores a reavaliar suas prioridades. A atenção alterna entre a van e o misterioso Mercedes 608D, que ainda está parado à beira da estrada, coberto pelas gotas da chuva que começa a cair. Às 23h40, o investigador recebe uma mensagem urgente da ANP, Agência Nacional de Petróleo e Combustíveis, em seu tablet de serviço. Revela-se que a polícia também verificou o combustível no tanque da Kombi de César. Os dispositivos confirmam que é realmente diesel, e tudo parece normal, até que surge um detalhe estranho. O recibo de abastecimento que o motorista havia emitido naquele dia, exatamente às 12h05, revela-se falsificado. Esta é a constatação oficial da polícia. Um recibo com carimbo falso, sem confirmação da venda real de combustível. O motorista obviamente queria esconder o abastecimento real ou dissimular a hora e o local de sua presença. Esta falsificação de documento parece insignificante diante de todos os acontecimentos, mas são precisamente esses detalhes que sempre se tornam decisivos nas investigações. A polícia imediatamente envia uma solicitação adicional à ANP para saber detalhes sobre o posto de gasolina de onde o recibo falsificado supostamente veio. Exatamente neste momento, o sinal do tablet subitamente cai. Isso significa que a conexão com o banco de dados central foi interrompida e quaisquer novos dados estão temporariamente indisponíveis. Simultaneamente, chega uma nova comunicação pelo rádio. A equipe que ainda vigia o Mercedes 608D relata que o motorista finalmente retornou ao veículo. Sua identidade era desconhecida até este momento. A polícia imediatamente direciona toda a sua atenção para esta pessoa. Deixando de lado as infrações menores de César, as forças policiais se concentram em descobrir quem está ao volante do caminhão que permaneceu perto do local do desaparecimento de Luana durante todo o dia. Agora, este misterioso Mercedes 608D torna-se o foco da próxima fase da investigação. O que a família de Luana escondia por trás da aparentemente simples disputa de terras com a cooperativa local de bioetanol? Antigos conflitos de negócios, mensagens enigmáticas e descobertas estranhas ao redor da torre de bombeamento abandonada. Tudo isso se entrelaçava em uma rede de fatos pequenos e aparentemente desconexos que poderiam explicar o desaparecimento de Luana. Enquanto a polícia esclarecia a identidade do motorista da van, o segundo grupo de operações começou a verificar a família de Luana. Este é o procedimento padrão. Parentes são sempre os primeiros a serem verificados pelos investigadores quando um de seus familiares desaparece. Mas em vez dos esperados conflitos cotidianos e disputas familiares banais, a polícia deparou-se com uma situação incomum e complicada. Descobriu-se que a família de Luana estava há muito tempo em sério conflito com a cooperativa local de bioetanol. A cooperativa era proprietária da antiga torre de bombeamento e do depósito, exatamente onde a assinatura térmica captada pelo drone desapareceu. Revelou-se que a terra onde essas construções abandonadas estavam situadas era objeto de um longo processo judicial há vários anos. A família de Luana alegava que parte do terreno lhes pertencia e havia sido ilegalmente ocupada pela cooperativa.
O conflito intensificou-se em 18 de maio de 2022, apenas algumas semanas antes do desaparecimento de Luana, quando seu pai formalmente entrou com uma ação contra a cooperativa. No mesmo dia, a família recebeu a primeira série de mensagens anônimas com ameaças de natureza indeterminada. As mensagens chegaram aos celulares de todos os membros da família. Não havia exigências ou explicações claras nelas. Apenas insinuações de inconveniências, caso a ação não fosse retirada. Os investigadores rapidamente descobrem outro detalhe importante. Pouco antes do desaparecimento de Luana, a cooperativa havia contratado subempreiteiros, transportadores independentes de sucata, para desmontar tanques antigos e limpar o terreno de sucata metálica. O trabalho não parecia suspeito até que a polícia verificou os nomes dos transportadores. Durante o interrogatório, o representante da cooperativa parece confiante e calmo. Quando questionado pela polícia se os subempreiteiros contratados para desmontar as antigas construções tinham algo a ver com as ameaças contra a família de Luana, ele responde inequivocamente: nossos subempreiteiros têm ficha limpa. Eles trabalham sob contrato, são oficialmente verificados pelo Departamento de Segurança e confiamos nessas pessoas. Eles não tiveram problemas com a lei. No entanto, o advogado da família de Luana, presente no interrogatório, interrompe e imediatamente acrescenta: temos informações diferentes. A família recebeu ligações anônimas nas quais o motorista de um dos caminhões de sucata claramente citou os nomes de funcionários da prefeitura e até mesmo de alguns policiais. Essas ligações foram disfarçadas, mas é completamente óbvio. Os transportadores sabiam do processo e claramente queriam pará-lo. A investigação nota um forte contraste nas declarações oficiais. A cooperativa nega quaisquer problemas. O advogado da família insiste na existência de ameaças e no envolvimento de subempreiteiros desconhecidos na intimidação. Em tal situação, a polícia não pode deixar esta versão sem verificação. A próxima descoberta desvia a investigação do curso e causa ainda mais confusão. No quintal da família de Luana, em um velho galpão raramente usado, a polícia encontra inesperadamente uma placa de metal com a inscrição e o código QR LAMIG Ferros. Exatamente a mesma placa já havia sido encontrada junto ao misterioso Mercedes 608D, à beira da estrada no dia do desaparecimento de Luana. À primeira vista, esta descoberta parece estranha, porque uma placa com o logotipo de uma casa de penhores ou de um comércio de metais estaria justamente na família que alega estar sendo perseguida por transportadores de sucata. Isso lança a polícia em um beco ainda mais sem saída. Enquanto os peritos criminais tentam determinar a origem da placa de metal e encontrar seu proprietário, os investigadores retornam novamente ao mistério principal. O que exatamente aconteceu entre a família de Luana e a cooperativa? E quem poderia realmente estar por trás das ameaças? Manhã de 7 de junho, 5 horas e 58 minutos. Enquanto os investigadores examinam os detalhes da disputa de terras, um helicóptero de busca do Serviço de Bombeiros e Resgate Fire MG sobrevoa novamente a área ao redor da antiga torre de bombeamento. Agora a polícia dispõe de uma câmera flare altamente sensível, capaz de detectar calor mínimo a vários metros abaixo da terra. Exatamente neste momento, a câmera capta um ponto de calor claro cerca de 6 metros abaixo da cabeça da antiga torre de bombeamento. O sinal é perfeitamente claro, estável e nítido. A polícia imediatamente conclui: Luana provavelmente está viva, mas em um local extremamente difícil de acessar, possivelmente em um antigo poço técnico ou tanque subterrâneo. As forças de operação chamam imediatamente resgatistas equipados com equipamentos pesados para elevação e descida em poços. O tempo novamente joga contra a polícia. A chuva anunciada começou. Qualquer atraso poderia levar à inundação completa dos tanques subterrâneos onde Luana supostamente está. O grupo de resgate começa a montar o equipamento. Um tripé estável é montado.
Um guincho reserva capaz de suportar até 80 quilos de carga está preparado. A chuva forte já está caindo, ameaçando inundar tudo sob a terra. Polícia e resgatistas agem em silêncio e rapidamente, sabendo que é questão de minutos. Enquanto isso, a equipe de operações da polícia já está trabalhando paralelamente em uma nova pista. A placa de metal Lamig Ferros. Quem quer que tenha deixado esta placa no galpão da família e perto da estrada, obviamente tentava apagar rastros e esconder verdadeiros motivos. Durante o resgate de Luana do poço, sua jaqueta torna-se a chave do enigma. Nela é descoberta uma minúscula mancha de óleo com uma composição química incomum. Esta mancha aparentemente insignificante transforma a investigação em um quebra-cabeça químico que leva a polícia a descobertas e testemunhas inesperadas. A operação de resgate é concluída de maneira rápida e profissional. Luana é cuidadosamente retirada do poço da antiga torre de bombeamento sob chuva torrencial e imediatamente entregue aos médicos. Neste momento, os peritos criminais notam um pequeno detalhe, quase invisível à primeira vista. Na jaqueta de Luana há uma minúscula mancha de óleo de cor e consistência incomuns. Normalmente, tais pequenos detalhes seriam ignorados, mas agora cada detalhe da investigação ganha valor de ouro. A mancha é imediatamente enviada a um laboratório móvel instalado diretamente na viatura policial no local da operação. Trata-se de um moderno dispositivo forense chamado FAST-DNA, capaz de detectar composições químicas complexas e conexões de DNA em questão de minutos. Os especialistas rapidamente compartilham os resultados. O óleo pertence a um lubrificante raro da série NR150. É usado exclusivamente em plataformas elevatórias e mecanismos de garra de máquinas pesadas de construção e elevação. Ao lado do poço, os peritos criminais também encontram um pedaço de cinta de carga com traços de tinta areia clara HAL 1001, exatamente o mesmo tom de cor que tinha o misterioso Mercedes 608D, que estava anteriormente estacionado na estrada. Agora a conexão se torna óbvia demais para ser coincidência. Os investigadores imediatamente entram em contato com os subempreiteiros da empresa Lamig Ferros, que já havia aparecido várias vezes no caso. Os subempreiteiros são interrogados por videoconferência oficial. O representante da empresa explica categoricamente: todas as nossas cintas de carga são exclusivamente azuis. A cor HAL 1001 não é usada em nosso equipamento. Vocês estão confundindo algo. No entanto, os investigadores recebem quase imediatamente uma confirmação contrária. Com a ajuda do sistema automático de pesagem Pesa Fácil, instalado na rodovia, a polícia detecta o Mercedes 608D exatamente no dia do desaparecimento de Luana. As câmeras registram automaticamente o caminhão sem carroceria. O motorista não pode ser identificado. O rosto está coberto por um boné, mas a cor da cinta com que a carga estava amarrada é claramente visível. E é exatamente areia clara HAL 1001, não azul. Esta contradição direta entre declarações e fatos força a polícia a concentrar-se exatamente neste caminhão. A polícia rapidamente encontra o proprietário do Mercedes 608D. O proprietário, um homem de meia idade, robusto, com 1,83 m de altura, nega seu envolvimento. Para confirmar suas palavras, ele traz sua esposa, que inesperadamente declara que foi ela quem estava ao volante naquele dia. A mulher tenta assumir a culpa, obviamente desejando livrar seu marido da suspeita. No entanto, a polícia verifica imediatamente esta versão com a ajuda de um sistema de análise de vídeo. A altura da silhueta do motorista na gravação do Pesa Fácil é exatamente 1,83 m, o que corresponde exatamente à altura do homem e claramente não coincide com a altura de sua esposa, que tem apenas 1,57 m. A mulher rapidamente retira sua declaração e tenta explicar seu comportamento com abalo emocional. O falso testemunho não apenas confunde a investigação,
mas adicionalmente confirma a suspeita da polícia quanto ao envolvimento do motorista do Mercedes no desaparecimento de Luana. A situação muda drasticamente quando o laboratório forense móvel FAST DNA realiza diretamente no local um exame genético urgente de outra prova importante, anteriormente descoberta no interior do caminhão, o cabelo que havia sido encontrado anteriormente na van de César. Em minutos, os resultados da análise de DNA são revelados à investigação. A correspondência completa de todos os 13 lotes genéticos aponta para uma pessoa específica. O dono do cabelo é claramente identificado. É Eliseu M., uma pessoa que até então não aparecia nos autos da investigação, mas que agora se tornou o principal suspeito. Neste momento, a polícia tem pela primeira vez uma pista real e concreta. Mas o motivo e o papel de Eliseu M. nos acontecimentos ainda são completamente obscuros. Ele não conhecia nem a família de Luana, nem César, nem o proprietário do caminhão. No entanto, seu DNA agora se torna uma prova irrefutável. O investigador, consciente da importância total do momento, imediatamente muda para o sistema de vigilância em nuvem Cinesp Placas. Esta tecnologia moderna permite à polícia rastrear rotas de veículos em tempo real. O investigador cria um esquema detalhado da rota pela qual Eliseu M. se moveu no dia do desaparecimento de Luana. Este esquema torna-se a última peça do quebra-cabeça na cadeia de enigmas e leva essa investigação à solução. Agora todo o foco está na busca por uma conexão entre Eliseu e aqueles que já tiveram um papel no caso, bem como no esclarecimento de seu verdadeiro motivo. Pequenos detalhes não parecem mais insignificantes. Eles se juntaram em uma imagem clara que finalmente permite à polícia identificar um suspeito concreto. Na manhã de 8 de junho, às 6h47, a polícia prende Eliseu M. em sua própria casa. Ele não oferece resistência. No primeiro interrogatório, conduzido com precisão operacional especial, ele admite breve e secamente. Planejava esconder Luana no poço perto da antiga torre de bombeamento apenas até o anoitecer. Depois pretendia levá-la para outro lugar. O motivo de suas ações é imediatamente classificado pela investigação como óbvio e extremamente perturbador, porém sem detalhes emocionais supérfluos. A partir deste momento, a investigação passa ao modo de reconstrução técnica e metódica de todos os eventos. Cada evidência previamente coletada recebe uma explicação clara e seu lugar na cadeia de provas. O sistema de vigilância em nuvem Cinesp Placas mostra aos investigadores policiais um momento importante. O Mercedes 608D, que anteriormente havia levantado muitas questões, virou para a estrada secundária exatamente às 15h06, o que coincide exatamente com o período em que Luana ficou fora de vista em seu curto caminho para casa. Este fato conecta Eliseu M. irrefutavelmente ao local e ao horário do desaparecimento de Luana. Em seguida, os peritos criminais esclarecem a origem do lubrificante NR150, anteriormente encontrado nas roupas de Luana. A investigação confirma que este lubrificante é usado apenas em plataformas elevatórias portáteis de um tipo especial, que estavam à disposição de Eliseu. Estas plataformas foram usadas para baixar cuidadosamente uma pessoa em um poço estreito, sem causar-lhe danos físicos sérios. O fragmento de tinta da cinta de carga, identificado como cor HAL 1001, torna-se o último elo na cadeia. A polícia confronta Eliseu com esta evidência. Ele não nega e confirma que o caminhão com o qual ele viajava era realmente cor de areia e usado para o transporte de ferramentas e equipamentos, incluindo a plataforma elevatória. Ao mesmo tempo, a investigação isenta definitivamente César e o pastor arrendatário, que figuravam nas primeiras versões. A análise dos modems 3G do ônibus e dos dados GPS do pastor confirma completamente seus álibis. Todos os movimentos dessas pessoas foram reconstruídos, e sua não participação foi provada com meios técnicos do século XXI, seca e sem emoções.
Quando a polícia começa o transporte de Eliseu M. para a prisão de investigação em Patos de Minas, ocorre um breve incidente. O suspeito tenta inesperadamente liberar suas mãos, literalmente mordendo as algemas metálicas para afrouxar o aperto. Os policiais reagem imediatamente. Em vez de usar força ou ameaças emocionais, fixam calmamente e friamente as mãos do detido ao quadro do veículo com uma abraçadeira. Este breve episódio enfatiza que a polícia está lidando com a situação de maneira estritamente técnica e profissional, sem fazer dela um evento dramático. Para a investigação, esta é simplesmente mais uma situação de trabalho, resolvida rapidamente sem palavras e emoções supérfluas. Em dezembro de 2023, Eliseu M. é condenado a 31 anos de prisão rigorosa após um exaustivo processo judicial. A sentença entra em vigor imediatamente e é definitiva. A defesa não apresenta recurso. As provas apresentadas são contundentes demais e inequívocas. Para o tribunal e a investigação, o caso está encerrado. Não há discursos emocionais, sermões morais ou conclusões morais profundas. Simplesmente a constatação dos fatos. O criminoso foi punido. As investigações estão concluídas. Esta história tornou-se uma das mais discutidas na Europa em 2023. O surpreendente não foi apenas o evento em si, mas também a idade dos envolvidos. A razão do conflito entre os participantes deste incidente era tão insignificante que os principais psicólogos não conseguiam entender como algo assim poderia acontecer. Alguns participantes desta história permanecem anônimos neste vídeo, conforme exigido pela lei do país. Luísa, a heroína da nossa história de hoje, vivia na Alemanha e tinha 12 anos em 2023. Ela frequentava-se a escola local e obtinha bons resultados. Luísa era modesta e tímida, o que às vezes era interpretado como fraqueza por seus colegas da mesma idade. Ela evitava conflitos, razão pela qual algumas crianças começaram a importuná-la. Apesar de sua tenra idade, Luísa experimentou hostilidade de seus pares sem motivo aparente. Algumas meninas começaram a pressioná-la fortemente e parecia que isso nunca terminaria. Luísa decidiu lidar sozinha com as dificuldades que surgiram. Ela optou por não informar seus pais e não pedir ajuda aos professores. Duas meninas de 12 e 13 anos regularmente a esperavam após as aulas e a acompanhavam até em casa com comentários zombeteiros. Elas escolhiam o momento de forma que os adultos não notassem suas ações. Mesmo durante as aulas, a situação permanecia difícil. Nos intervalos, as meninas encontravam maneiras de ridicularizar Luísa diante dos outros alunos, sem que os professores percebessem. Anteriormente, todas eram boas amigas, mas após uma discussão, seu relacionamento deteriorou-se. Luísa esperava que tudo voltasse ao normal e que pudessem ser amigas novamente como antes. Mas a situação só piorou, e após alguns meses, isso acontecia diariamente. Parecia que as meninas iam à escola de propósito para continuar com isso. Luísa tinha medo de reagir ao comportamento delas. Mesmo assim, ela tentou conversar com elas, mas sem sucesso. A impunidade delas apenas encorajava as meninas a continuar com suas ações. Às vezes, até havia agressões físicas, mas elas faziam isso discretamente para evitar consequências. Por isso, Luísa começou a ter medo de ir à escola. Seus pais notaram mudanças em seu humor. Eles tentaram descobrir a razão de sua tristeza, mas Luísa preferiu permanecer em silêncio, temendo que a situação pudesse piorar se contasse aos adultos. Ela ainda esperava poder lidar com tudo sozinha. Inicialmente, Luísa não queria se envolver em conflitos, sabendo que suas duas colegas de classe eram mais fortes. Ela tentou esclarecer a situação com palavras, mas o comportamento delas tornou-se cada vez mais insuportável. Um dia, Luísa ameaçou contar tudo aos adultos. Então as amigas a esperaram novamente após as aulas e disseram que haveria sérias consequências se os adultos descobrissem.
Luísa estava perplexa. Tentativas de persuasão eram inúteis e ameaças com os adultos também não ajudavam. Ela não tinha força para lutar, mas não podia mais suportar as provocações intermináveis. No dia seguinte, tudo se repetiu. As meninas começaram a incomodá-la antes mesmo das aulas e não pararam o dia todo. Finalmente, Luísa decidiu agir de maneira diferente. Durante um dos intervalos, ela foi até um professor e contou tudo a ele. O professor ficou surpreso e falou imediatamente com as amigas. Luísa não entrou em detalhes, então o professor limitou-se a uma conversa, esperando que isso ajudasse. Luísa confirmou que era perseguida em cada intervalo e parecia que as colegas de classe tinham medo de uma punição. Após a conversa, elas foram embora e a deixaram em paz pelo resto do dia. Luísa sentiu alívio e esperava que seu sofrimento tivesse acabado. Na sexta-feira, 10 de março de 2023, as meninas que há muito tempo lhe causavam problemas abordaram-na com uma inesperada oferta de reconciliação. Mais tarde, elas sugeriram a Luísa que fosse à casa delas no sábado para passar a noite juntas e melhorar os relacionamentos. Esperava-se que as 3 amigas se reunissem, tomassem chá e assistissem a algo juntas. As amigas até se desculparam com Luísa e explicaram que tinham simplesmente exagerado com suas piadas. Para Luísa, isso foi uma grande alegria, pois apenas um dia antes, ela não sabia como parar os eventos desagradáveis na escola. Agora, seus relacionamentos com as amigas começavam a melhorar, como ela havia sonhado. Luísa aceitou o convite alegremente e pediu desculpas por ter reclamado ao professor. Ela explicou que não podia mais suportar as situações desagradáveis e, portanto, teve que tomar essa medida. As meninas garantiram que entendiam. A tensão nos relacionamentos amigáveis parecia ter desaparecido. Em 11 de março, um sábado, as amigas se encontraram para passar a noite juntas conforme planejado. Neste dia, os pais de Luísa notaram como sua filha havia mudado. Nos últimos meses, ela frequentemente estava deprimida. Passava muito tempo em seu quarto e evitava contato. Ela não queria ir à escola, mas agora tudo parecia ter mudado. Luísa finalmente estava sorrindo novamente e estava de bom humor. A mãe de Luísa ficou feliz que sua filha lhe estivesse sociável novamente e permitiu que ela fosse até suas amigas. A mulher sabia do conflito e estava feliz que as meninas tivessem restaurado suas relações amigáveis. Ela entendia como era difícil para sua filha tímida fazer amigos, e isso a alegrava tanto quanto a própria Luísa. As meninas não moravam longe umas das outras. Entre suas casas havia uma pequena floresta, mas também era possível ir pelas ruas da cidade. Luísa sempre escolhia o caminho seguro pela cidade. Após o almoço, ela foi à casa de sua amiga. Quando Luísa chegou à casa de sua amiga, ela ligou para sua mãe para dizer que estava tudo bem. Ela planejava ficar algumas horas na casa de sua amiga e retornar para casa antes das 6 da tarde. Luísa sempre foi responsável e normalmente seguia esse cronograma. Mas nesse dia, ela se atrasou. A mãe de Luísa começou a se preocupar e ligou para sua filha quando ela não voltou para casa no horário. Mas o telefone não respondeu. Já haviam se passado 15 minutos e a menina ainda não havia retornado. As ligações permaneceram sem resposta e as mensagens não foram lidas. A preocupação da mãe cresceu e ela ligou para a casa da amiga. Esta disse que Luísa havia saído há mais de 30 minutos e já deveria estar em casa. Os pais de Luísa, após várias ligações sem sucesso, decidiram sair para procurá-la. Eles entraram no carro e percorreram várias vezes a rota que sua filha deveria ter seguido. Eles verificaram as lojas no caminho, mas ela não estava em lugar nenhum. As pessoas com quem falaram não haviam visto ninguém que se parecesse com Luísa. Durante todo esse tempo, seu telefone permaneceu inacessível. Finalmente, os pais decidiram chamar a polícia. Eles registraram um boletim de pessoa desaparecida e forneceram todas as informações necessárias para a busca. A comunidade da pequena cidade onde Luísa e sua família viviam era tão unida que a notícia do desaparecimento de uma menina de 12 anos causou grande preocupação entre os moradores.
Os policiais responderam a este evento com a devida seriedade, já que se tratava de uma criança. Embora a cidade tivesse apenas cerca de 17 mil habitantes, muitos deles se conheciam, o que sublinhou a importância deste caso. A maioria dos habitantes tinha famílias e filhos, e sua segurança era de máxima prioridade. Para organizar a busca por Luísa, a polícia recorreu à mídia e a voluntários que receberam significativo apoio da comunidade. A cobertura da mídia direcionou a atenção de um público amplo para as operações de busca. Unidades caninas e aviação foram incluídas na operação, porém a escuridão dificultou a busca. No dia seguinte, voluntários e equipes de busca intensificaram seus esforços para encontrar a menina desaparecida. Ao mesmo tempo, os investigadores conduziram conversas com duas amigas de Luísa, que a haviam visto na noite anterior ao seu desaparecimento. As meninas estavam compreensivamente perturbadas e assustadas. Os pais também estavam preocupados e temiam pela segurança de seus filhos. Nesse momento, muitos na área temiam um sequestrador de crianças. O foco da busca estava nas casas das meninas, enquanto a polícia conduzia investigações na escola onde as 3 crianças estudavam. Era suspeita uma informação de que Luísa havia contado ao professor sobre suas amigas, mas tudo isso parecia insignificante, e nada suspeito foi descoberto. No domingo à tarde, um grupo de voluntários se moveu entre as casas das meninas através da floresta. Nesta floresta, havia uma trilha que representava um caminho mais curto para a casa de Luísa. Embora ela nunca tivesse percorrido este caminho, decidiu-se verificar essa possibilidade mesmo assim. Isso provou ser a decisão correta. A aproximadamente 3 quilômetros da casa de Luísa, perto da antiga estação ferroviária, a menina foi encontrada. Sua cabeça estava coberta e suas roupas estavam muito sujas. Uma investigação confirmou sua identidade. Era a desaparecida Luísa. O relatório médico mostrou sinais claros de violência. Os investigadores encontraram sinais de um confronto físico, mas não conseguiram encontrar evidências substanciais. O mais importante é que nada mais foi descoberto aqui, o que tornou a busca pelos responsáveis consideravelmente mais difícil. De acordo com as autoridades, eles estavam lidando com uma pessoa que nutria uma forte antipatia pela menina. A natureza das evidências indicava que esta pessoa estava em um estado de excitação. A abordagem parecia a sangue frio, sem mostrar quaisquer emoções. Suspeitava-se que esta agressão poderia ter sido desencadeada por motivos pessoais. Os investigadores começaram a examinar mais de perto o ambiente de Luísa. Ela era uma menina tranquila e modesta, que nunca entrou em contato com grupos questionáveis ou pessoas perigosas. Ela não tinha maus hábitos e não sofria de doenças mentais. Luísa vinha de uma família abastada e decente. Seus pais também não tinham problemas com a lei ou com seu círculo social. Os investigadores decidiram falar novamente com as amigas de Luísa, que na época tinham 12 e 13 anos. Eles esperavam que as meninas tivessem notado algo suspeito, talvez alguém seguindo Luísa. Mas as amigas não haviam notado nada em comum. No entanto, essa conversa trouxe algo à luz. Enquanto os policiais continuavam a fazer perguntas, uma das meninas não conseguiu mais aguentar e admitiu que elas eram culpadas. Depois disso, ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Esta notícia foi tão surpreendente que mesmo os investigadores inicialmente pensaram que fosse uma piada. Mas a menina, chorando, insistiu que estava dizendo a verdade e pediu perdão a seus pais. Em circunstâncias normais, a polícia prende imediatamente uma pessoa que confessa uma ofensa. Mas desta vez, o caso envolvia 2 meninas de 12 e 13 anos. E de acordo com as leis do país, elas não são penalmente responsáveis. Esta notícia chocou os pais das estudantes e a comunidade local. Após uma conversa com as jovens na presença de seus pais e advogados, as palavras da menina que confessou primeiro puderam ser confirmadas. Sua amiga também confirmou seu envolvimento. As meninas descreveram em detalhes o que havia acontecido e explicaram que não gostavam mais de sua antiga amiga há alguns meses devido a disputas menores.
Elas ficaram muito irritadas quando Luísa contou ao professor sobre seu comportamento. As meninas pensaram que suas ações ficariam sem consequências, mas temendo que os pais fossem chamados à escola, decidiram agir. Elas convidaram Luísa para sua casa sob o pretexto de reconciliação, para ganhar sua confiança e mantê-la longe dos adultos. O plano era discutir todas as diferenças de opinião de uma vez por todas. Quando Luísa veio visitar, as meninas primeiro ganharam sua confiança. Elas tomaram chá e assistiram a alguns vídeos na internet. Tudo correu bem. Quando Luísa estava se preparando para ir para casa, a mais velha sugeriu acompanhá-la pela floresta e explicou que este era um caminho mais curto para sua casa. Quando estavam juntas, elas se sentiam seguras e podiam conversar tranquilamente. A amiga de Luísa, sem suspeitar do que viria, concordou em se encontrar. Foi a última vez que os pais de Luísa a viram. Segundo eles, era por volta das 5:30 da tarde. As meninas saíram de casa e andaram um pouco mais longe para não chamar a atenção dos transeuntes. Em algum momento, as amigas acusaram Luísa de tê-las traído, e uma discussão eclodiu entre elas. A mais jovem delas se tornou violenta. Luísa tentou se defender, mas a amiga mais velha também interveio. Depois disso, elas deixaram Luísa no local. Os investigadores inicialmente não conseguiam acreditar no que havia acontecido, já que as meninas vinham de famílias normais e não tinham problemas com a lei. Primeiro, pensou-se que um adolescente mais velho estivesse envolvido, mas as meninas insistiram que ninguém mais estava presente. Para essa investigação, era necessário coletar evidências e comparar impressões digitais e DNA. As meninas admitiram ter jogado tudo na floresta próxima, mas não conseguiam se lembrar exatamente do local. Elas conseguiram ir com Luísa até a antiga estação ferroviária, onde ela foi encontrada mais tarde. Quase tudo o que foi usado neste caso foi descartado perto do local do incidente. Os investigadores vasculharam minuciosamente toda a área. Mesmo assim, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência importante. De acordo com as meninas, era um objeto doméstico que poderia ser uma evidência-chave no caso. Mostraria exatamente quem o segurava durante o incidente. A polícia ainda acreditava que as meninas estavam escondendo algo e esperavam encontrar uma terceira pessoa que pudesse ter deixado traços ou impressões digitais. No entanto, as jovens insistiram em sua versão dos eventos. O veredito final ficou com os criminalistas e médicos legistas. Nas mãos de Luísa, foram encontrados traços que indicavam ações defensivas. Ela se defendeu enquanto podia, até ser dominada e sua resistência cessar. A investigação revelou que apenas o DNA de 3 pessoas foi encontrado no local do incidente: o da própria Luísa e o das 2 estudantes reconhecidas. Finalmente, a polícia reconheceu os depoimentos das meninas como credíveis. Não foram encontradas evidências da presença de outra pessoa. De acordo com a lei alemã, a responsabilidade criminal começa aos 14 anos. Portanto, nenhuma das meninas poderia ser presa ou punida. Mesmo assim, todos os documentos foram transferidos para o Departamento de Juventude, que deveria assumir o trabalho adicional com as jovens. Na segunda-feira, a escola onde as jovens estudavam reabriu suas portas. Psicólogos vieram para oferecer ajuda e apoio aos estudantes assustados. Os especialistas trabalharam na escola por 3 dias, adiando as aulas. Eles conduziram conversas com os alunos que foram particularmente afetados e organizaram reuniões em grupo nas turmas. Os psicólogos ajudaram os professores a estabelecer contato com as crianças e a entender seu estado. Mesmo após os 3 dias, eles continuaram suas reuniões com os alunos. Depois disso, as aulas foram retomadas no modo normal. Como sinal de respeito, as bandeiras nacionais foram hasteadas a meio mastro em toda a cidade. Em 22 de março, realizou-se uma cerimônia de despedida privada a pedido dos pais. No local onde Luísa foi encontrada, os moradores da cidade estabeleceram um memorial improvisado. Descobriu-se que as meninas mostraram poucos sinais de remorso pelo ocorrido, embora tenham chorado na polícia.
Elas se recuperaram rapidamente e não mostraram compaixão especial. Logo depois, elas exibiram nas redes sociais um comportamento que muitos consideraram inadequado e despreocupado. Mais tarde, suas contas foram excluídas devido a numerosas reclamações. Elas se comunicavam calmamente com seus colegas como se nada tivesse acontecido. Sabe-se que elas foram entregues ao Departamento de Juventude por algum tempo, onde psicólogos e psiquiatras trabalharam com elas. Era necessário descobrir se elas tinham algum problema mental e se precisavam de tratamento. De acordo com as leis do país, elas não serão responsabilizadas pelo ocorrido. O processo de investigação conduzido pelo Ministério Público foi concluído e o caso foi encerrado. Não foram encontradas evidências para suspeitar de mais alguém. O promotor enfatizou que as emoções desempenharam um papel importante neste caso. Os pais de Luísa ficaram profundamente abalados e não puderam aceitar esta decisão. Eles não conseguiam se conformar com o fato de os responsáveis não terem que arcar com as consequências esperadas. Sua indignação e ações ativas chamaram a atenção do público para este incidente. A situação foi discutida em todos os níveis e surgiu a questão das deficiências do sistema legal alemão. O público estava indignado que um sistema legal que permite tais eventos não possa punir adequadamente os culpados. A insatisfação em massa levou as famílias dos jovens envolvidos no incidente a serem forçadas a deixar a cidade. Os pais desses jovens foram constantemente criticados pelos moradores locais, que estavam preocupados com o ocorrido e não queriam viver perto deles. Finalmente, as famílias se mudaram devido às condições desfavoráveis. Enquanto isso, os próprios jovens permanecem em uma instituição estatal e seus pais mantêm contato com eles. Em última análise, são os pais desses jovens que mais sofreram com as ações de seus filhos. Devido às rigorosas leis alemãs que protegem a confidencialidade, os detalhes deste caso permaneceram desconhecidos por muito tempo. A história de que falaremos aqui nos faz refletir sobre o lado perturbador da natureza humana. Psiquiatras observam que alguns criminosos encontram prazer em perseguir suas vítimas. Ellen Wake, carinhosamente chamada de Ellie por seus familiares, nasceu em Minneapolis, Minnesota. Ela tinha uma vida tranquila e pais amorosos. A jovem tinha inclinações artísticas. Interessava-se por scrapbooking, dança. Fabricava joias de metais simples e amava muito música. Pouco depois do nascimento de Ellie, a família Wake mudou-se para West Chester, Ohio. Lá ela vivia com seus pais e seu animal de estimação, uma lagartixa. Desde pequena mostrava grande curiosidade e podia até sujar seu vestido mais bonito quando algo chamava sua atenção. A natureza era sua paixão. Ela queria explorar tudo ao seu redor, sem se preocupar com pequenos detalhes como roupas sujas. Com o tempo, o círculo de interesses de Ellie expandiu-se constantemente. Ela começou a cultivar plantas, costurava redes e obteve sua licença de esteticista no verão de 2018. A jovem sonhava em se tornar independente e, como ela dizia, tornar o mundo um pouco mais bonito. Tudo ia bem, até que Ellie recebeu uma mensagem desagradável de um perfil oculto nas redes sociais. No início, ela não deu importância, pensando que fosse apenas uma piada de mau gosto. A situação gradualmente tornou-se mais preocupante. Ellie recebia diariamente mensagens estranhas nas redes sociais de vários perfis desconhecidos. Tentativas de bloqueio não resolveram o problema. Assim que uma conta era excluída, aparecia uma nova, às vezes no mesmo dia. Uma situação semelhante ocorrera 1 ano antes, mas na época tudo parou rapidamente. Após alguns bloqueios, as mensagens indesejadas desapareceram. Agora o desconhecido mostrava persistência e usava diferentes plataformas e dispositivos, o que causou sérias preocupações na jovem, que compartilhou com seus familiares. Mas isso foi apenas o começo. Depois de cerca de 1 mês de tal pressão, Ellie recebeu uma gravação em vídeo que a mostrava em sua cozinha. O remetente a filmou pela janela do lado de fora e depois adicionou imagens inadequadas de si mesmo.
A situação foi claramente além do assédio comum na internet e assumiu um caráter ameaçador. Tornou-se óbvio que o perseguidor conhecia o endereço de Ellie, por isso ela decidiu procurar a polícia. Ela discutia frequentemente a situação com sua amiga Hannah, que estava muito preocupada com sua segurança. Foi Hannah quem insistiu no envolvimento imediato das autoridades policiais e convenceu Ellie de que apenas eles poderiam garantir a proteção necessária. Assim, Ellie foi à delegacia e registrou uma queixa oficial. A jovem apresentou aos investigadores uma descrição completa dos eventos, incluindo fotos, mensagens perturbadoras e o referido vídeo inquietante. Os investigadores tentaram descobrir se o perseguidor poderia ter conhecido Ellie. Ela tinha apenas uma suspeita. Uma das contas chamava-se Mickey e ela já conhecera alguém chamado Michael. Embora seu relacionamento não tenha terminado bem, ela acreditava que ele não tinha motivo para tal comportamento. Tudo acontecera há 1 ano. Ele havia cortado contato há muito tempo e provavelmente seguido com sua vida. Os representantes da lei aconselharam-na a fazer cursos de autodefesa e a evitar caminhadas noturnas. Apesar de sua busca por ajuda, a situação não parecia causar especial preocupação para eles. Após outra reclamação, ficou claro. Como o desconhecido não havia formalmente violado nenhuma lei, eles não podiam tomar medidas. Ellie levou as recomendações a sério e começou a frequentar cursos de autodefesa junto com sua mãe. No entanto, isso não mudou a situação. As mensagens perturbadoras continuavam chegando quase diariamente. Os investigadores não conseguiam rastrear a origem dessas mensagens devido ao complexo sistema de criptografia. Era óbvio que o remetente ocultava cuidadosamente sua identidade. Embora houvesse maneiras de contornar a proteção, isso exigia um investimento considerável de tempo. As autoridades não mostraram zelo especial na investigação e Ellie teve que lidar com a situação sozinha. Ela esperava um rápido fim para este pesadelo, mas o medo só aumentou. Na semana após a denúncia à polícia, o desconhecido apareceu 2 vezes perto da casa. Até a mãe de Ellie o viu. Em ambas as ocasiões, a mulher saiu para inspecionar a área, mas não encontrou ninguém. Os policiais que chegaram também não conseguiram encontrar ninguém. Infelizmente, a pressão constante surtiu efeito. Após esses eventos, Ellie começou a temer ficar sozinha em casa. Amigos frequentemente pernoitavam com ela, e a mãe também tentava estar por perto para que sua filha pudesse encontrar pelo menos alguma paz. O misterioso perseguidor penetrava facilmente na propriedade sem deixar rastros. Durante este período, Ellie encontrava-se em estado depressivo e sofria de insônia. Todos os seus pensamentos estavam ocupados apenas com questões de segurança pessoal e autodefesa. Felizmente, depois de apenas uma semana, surgiu uma pista importante. Ellie descobriu uma nova conta no Snapchat chamada Mickey Mickey. Ela lembrou que seu ex-parceiro se chamava Michael Strauss. Após ponderar os fatos, a jovem procurou novamente as autoridades policiais. Mas o mesmo oficial ignorou suas preocupações novamente. Na opinião da polícia, eles tinham casos mais importantes para lidar do que se ocupar com os ex-admiradores da jovem. O conhecimento de Ellie com Michael começou através de interesses comuns: arte, música e festas. Mas logo o relacionamento deteriorou devido ao seu comportamento manipulador e dominador. Michael insistia em estranhos jogos de interpretação para os quais Ellie não estava preparada. Quando ela reconheceu os sinais de alerta, decidiu terminar o relacionamento após 1 mês. Michael reagiu inadequadamente e mostrou sua verdadeira natureza. Após uma série de mensagens desagradáveis, a jovem trocou seu número de telefone e o contato foi rompido. Parecia que tudo havia se acalmado. Em 28 de julho de 2018, Ellie estava trocando mensagens com seu novo namorado Nate. Eles planejavam se encontrar, mas ela estava preocupada com caminhadas tardias. Nate ofereceu-se para ir até ela. Ele mencionou que deixaria seu telefone em casa e simplesmente bateria à porta.
Inicialmente, Ellie hesitou, pois queria ficar sozinha, mas ainda estava preocupada com possível perseguição. Nate prometeu protegê-la e ela concordou. Naquela noite, Ellie sentia-se cansada e queria descansar. Pela primeira vez em muito tempo, não havia amigos na casa. Ela realizou seu ritual habitual. Verificou todas as portas e janelas para criar pelo menos uma ilusão de segurança antes de dormir. Infelizmente, a jovem não suspeitava que não estava comunicando-se com o verdadeiro Nate, mas com uma conta falsa que copiava completamente o perfil de seu amigo. Após essa noite, Ellie não deu mais notícias. Os familiares não conseguiam entrar em contato com a jovem e a mãe, cheia de preocupação, recorreu imediatamente à polícia. A mulher estava convencida de que estava relacionado a um admirador insistente que havia incomodado Ellie por muito tempo. Seu carro permanecia intocado em frente à casa, como se não tivesse sido usado no dia do desaparecimento. Na casa, não havia sinais de sua presença. Telefone, redes sociais e cartões bancários permaneciam inativos. Os investigadores concentraram-se na análise dos últimos dados do celular para determinar a identidade do perseguidor. Eles descobriram uma troca de mensagens com um certo Nate, cujo número estava registrado em outra cidade e era falso. A verificação do verdadeiro Nate mostrou sua inocência. O jovem tinha um álibi seguro para a noite do incidente. Ficou claro que alguém havia criado um perfil falso convincente, ganhado a confiança de Ellie e obtido informações de que ela estaria sozinha em casa. O cartão SIM foi comprado através de um site especial, o que dificultou a busca pelo comprador. Após alguns dias, o proprietário do cartão pôde ser identificado. Como Ellie havia suspeitado, era seu ex-namorado, Michael Strauss. Infelizmente, 2 semanas de busca não trouxeram informações sobre o paradeiro da jovem. Ao verificar o passado de Michael, descobriu-se que ele havia acumulado uma longa lista de infrações ao longo de 10 anos. Entre elas estavam comportamento inadequado em público, distribuição de substâncias proibidas, manipulação de dados alheios e arrombamento de domicílios. Em junho de 2015, o jovem foi acusado de comportamento indecente em público, o que levantou dúvidas sobre sua saúde mental. Após uma avaliação médica, o tribunal ordenou tratamento compulsório. Mais tarde, ele começou a criar contas falsas em várias redes sociais através das quais assediava muitas jovens mulheres. Todas as mensagens foram enviadas de sua cidade natal. De lá, também foi registrado o último número do qual Michael contatou Ellie naquela noite fatídica. Significativamente, este número foi desativado exatamente no dia de seu desaparecimento. Em 24 de agosto, quase um mês após o desaparecimento de Ellie, uma descoberta perturbadora foi feita em um campo próximo à cidade. Isso aconteceu em uma estrada no distrito de Butler, a alguns quilômetros do local. As autoridades estavam convencidas da conexão do achado com o caso da pessoa desaparecida. Tempo e condições climáticas dificultaram consideravelmente o trabalho dos investigadores, sendo necessária uma investigação especial. Na beira da estrada, foi encontrado um pacote envolto em fita adesiva. Os especialistas encontraram sinais de que a pessoa foi submetida a duras provações. Após um exame minucioso, os profissionais determinaram as circunstâncias do incidente. Notavelmente, o local de descoberta ficava a apenas alguns minutos de caminhada através de um campo da casa de Michael Strauss. Durante todo este tempo, o público e jornalistas seguiram ansiosamente a busca por Ellie. Família e amigos não perdiam a esperança de encontrar a jovem. Eles acreditavam que ela estava em algum lugar e podia ser resgatada. Infelizmente, uma mensagem da delegacia destruiu todas as suas esperanças. De madrugada, às 4 horas, os oficiais prenderam o principal suspeito. A prisão de Michael Strauss causou grande comoção. A polícia teve que fazer grandes esforços para manter o local do crime intacto. A área foi isolada. Especialistas trabalhavam lá. Drones sobrevoavam a casa do suspeito documentando os acontecimentos.
Michael foi detido com a possibilidade de ser libertado mediante fiança de 4 milhões de dólares. Ele foi imediatamente classificado como especialmente perigoso. Paralelamente, foram realizadas buscas minuciosas em seu apartamento e no local do crime. Os especialistas encontraram vestígios biológicos de Michael. O exame de seu computador e telefone mostrou que de seu endereço foram registradas numerosas contas online e números. Ele os mudava constantemente para continuar perseguindo seu alvo mesmo após bloqueios. No histórico de busca, havia informações sobre várias ações ilegais, conhecimento jurídico e possíveis penalidades. Ele mostrou interesse especial em um caso de um criminoso de Cincinnati. A última pesquisa desse tipo foi realizada em 18 de julho, 10 dias antes do desaparecimento da jovem. Nos dias seguintes, ele buscou informações sobre a vida em instituições penais e suas regras não escritas. Obviamente, o criminoso estava ciente da gravidade de suas ações e compreendia a inevitabilidade das consequências. O mais perturbador era que ele não mostrava medo, mas preparava-se metodicamente. Ele procurava maneiras de excluir fotos irreversivelmente do iCloud. Nos intervalos entre os preparativos, assistia a materiais proibidos com conteúdo particularmente perturbador. Algumas consultas de busca descobertas pelos investigadores eram tão assustadoras que decidiu-se não publicá-las. Por muitos indícios, Michael representava uma séria ameaça à sociedade e suas ações poderiam não ter se limitado a um incidente. Como confirmação disso, muitas gravações e imagens de mulheres praticando esportes em parques urbanos foram encontradas em seus dispositivos. Presumivelmente, ele observava aquelas que treinavam regularmente em locais isolados. É muito provável que todas estivessem em perigo e escaparam de um encontro com ele apenas por acaso, diferente de Ellie, para quem ele tinha um plano especial. No entanto, os psiquiatras que examinaram seu comportamento também consideraram possível um cenário menos perigoso. Algumas pessoas com peculiaridades contentam-se em observar os outros. Contudo, logo surgiram evidências que confirmaram os piores temores. Michael seguiu repetidamente potenciais vítimas de carro e até tentou fazer contato, mas felizmente as mulheres conseguiram escapar. Os novos dados precisavam ser verificados e a lista de incidentes possivelmente ampliada. No telefone do suspeito foi encontrado um mapa com uma marcação não muito longe do local onde Ellie foi posteriormente descoberta. As circunstâncias pareciam suspeitas e exigiam verificação, mas a investigação não trouxe resultados. Após sua prisão, Michael permaneceu calmo. Ele explicou suas estranhas pesquisas na internet e materiais encontrados como preparação para filmagens de filmes de terror. Segundo ele, estava fascinado pelo cinema amador e sonhava em criar sua própria obra-prima. Ele também justificou seu comportamento incomum em relação a Ellie e a vigilância com a preparação para atuar. Supostamente queria escrever um roteiro crível sobre um perseguidor, fazer gravações de teste e encontrar perspectivas favoráveis. Tudo isso era, como Strauss alegava, apenas um experimento criativo. Ele não havia avisado Ellie porque queria capturar suas emoções sinceras durante o processo. A acusação, no entanto, chegou a uma avaliação completamente diferente. Como evidências decisivas serviram objetos encontrados pelos investigadores no quarto de Michael. Lá encontraram documentos de Ellie, uma mecha de seu cabelo e um colar rosa. Os pais identificaram a joia e confirmaram que a jovem nunca atirava. Os investigadores experientes notaram que os objetos encontrados se assemelhavam a uma coleção de souvenirs. Sabe-se que alguns criminosos guardam objetos pessoais de suas vítimas para recordar seus atos posteriormente. Durante os interrogatórios, Michael comportou-se de maneira desafiadora e arrogante. Parecia que estava tentando deliberadamente tirar os policiais do sério. Ele não mostrou remorso e constantemente procurava justificativas para suas ações. Michael alegou não entender por que o incidente ocorreu perto de sua casa. Segundo ele, Ellie teria deixado todos os objetos encontrados durante seu relacionamento. Naturalmente,
Isso era uma mentira. A jovem nunca tirava suas joias e sempre carregava sua carteira de motorista. Felizmente, sob a pressão dos investigadores, o suspeito começou a dizer a verdade. Após várias horas de interrogatório, Michael mudou seu depoimento e descreveu o ocorrido como não intencional. Em sua versão, ele havia combinado com Ellie de filmar um filme de conteúdo especial, pelo qual prometeu-lhe uma grande soma de dinheiro. No dia de seu desaparecimento, ele foi até sua casa e bateu à porta. Após uma breve conversa, Ellie saiu, envolta em um cobertor. Michael explicou isso como seu desejo de se esconder dos olhares curiosos dos vizinhos. Eles chegaram à casa de Michael, onde ele começou as filmagens no porão. Segundo ele, tudo aconteceu consensualmente, mas a situação saiu de controle. Mais tarde, Strauss declarou que apagou a gravação e jogou fora o cartão de memória. A versão do suspeito levantou dúvidas nas autoridades investigativas. Durante a busca em sua casa, um estranho quarto com uma cama e algemas foi descoberto no porão. Os especialistas examinaram este local minuciosamente e encontraram evidências importantes. Vestígios da presença de Ellie lá, o que foi posteriormente confirmado por testes de DNA. Os investigadores não acreditaram nas declarações de Michael sobre a participação voluntária da jovem em seus projetos. Eles sabiam como ele a havia atraído para fora de casa sob o pretexto de um novo conhecimento. Os familiares de Ellie também negaram categoricamente a possibilidade de seu consentimento para tais gravações. Obviamente, ela estava neste porão contra sua vontade. Particularmente perturbador era quão calmamente Michael falava sobre os últimos momentos do incidente, como se fosse para ele um assunto cotidiano. Após sua prisão, a polícia recebeu relatos de pessoas convencidas do envolvimento desta pessoa em outros incidentes. Apesar do trabalho consciencioso dos investigadores, a ajuda do FBI foi necessária para descobrir toda a extensão de suas atividades, tanto na internet quanto na vida real. Os agentes examinaram seu perfil psicológico e analisaram extensas evidências digitais. Finalmente, Michael foi acusado de vários crimes graves com circunstâncias agravantes, incluindo ocultação de provas e outros delitos. A base de evidências compreendia mais de 800 páginas, e todos os materiais foram apresentados aos jurados durante o julgamento. A defesa, no entanto, manteve-se firme em outra versão dos eventos. O advogado alegou que Ellie havia consentido com a gravação e entendido as possíveis consequências. Ele insistiu que não houve premeditação. O defensor tentou construir uma versão segundo a qual Ellie tinha problemas com seu estado mental e o ocorrido poderia estar relacionado a um uso incorreto de medicamentos. Mas a acusação dispunha dos resultados de um laudo médico que mostrava a ausência de quaisquer medicamentos ou álcool no organismo da jovem. As suposições do advogado sobre seu estado mental afetaram profundamente os familiares, pois a inquietação de Ellie surgiu justamente devido à persistente atenção de Michael. Após as audiências preliminares, o acusado surpreendentemente confessou sua culpa. Para a família, isso significou o fim de um processo exaustivo. Eles não precisariam ouvir todos os detalhes difíceis do ocorrido. No entanto, esta decisão também levou a uma redução da pena. Pelo menos 6 acusações foram retiradas como parte de um acordo processual. Na sessão final, Strauss dirigiu-se aos familiares de Ellie com um discurso detalhado e expressou seu pesar pelo ocorrido. Por favor, acreditem de todo o coração. Eu nunca quis causar dano a ninguém. Se houvesse uma maneira de mudar tudo, eu trocaria de lugar com Ellie sem hesitar. Os familiares da jovem perceberam estas palavras como mais uma manipulação. Mais tarde, a mãe do jovem encontrou-se pessoalmente com a família de Ellie para expressar seu profundo pesar. Ela não conseguia acreditar que havia criado durante todos esses anos uma pessoa capaz de tal coisa. Seu arrependimento soou muito mais sincero. A acusação insistiu na pena máxima. A defesa, como esperado, pediu clemência. Michael foi condenado a uma longa pena de prisão com possibilidade de libertação antecipada após 15 anos. Adicionalmente,
recebeu 1 ano e meio por perseguição e ameaças e 1 ano por comportamento inadequado. Todas as penas devem ser cumpridas consecutivamente. Na opinião do juiz, o acusado merecia uma chance de reabilitação. Considerando o tempo já passado em prisão preventiva, sua primeira possibilidade de libertação ocorrerá no ano 2036, a próxima no ano 2041. Esta decisão provocou indignação na família Wake. Eles anunciaram que estariam presentes em cada sessão da comissão para impedir sua libertação. Muitos ainda se perguntavam sobre os motivos do ocorrido. Por que Michael fez isso 1 ano após a separação? Por que ele não podia seguir em frente? Ele próprio não deu uma explicação clara e continuou falando de um acidente durante a gravação. A acusação suspeitava que a gravação realmente poderia ter sido feita, mas sob outras circunstâncias, devido a intenções doentias. Após a detenção de Michael, os familiares de Ellie recorreram ao Ministério Público. Os familiares exigiram que todas as autoridades que não puderam ajudar a jovem quando ela pediu proteção fossem responsabilizadas. Uma investigação interna foi iniciada. Descobriu-se que um dos investigadores havia cometido graves violações. Não realizou a documentação adequada nem uma investigação completa das denúncias de Ellie sobre perseguição. Consequentemente, este oficial foi suspenso do serviço. Na prisão, Michael compartilhou informações perturbadoras sobre Ellie com seu companheiro de cela e insinuou que ela não era a única afetada. Isso confirmou os temores da polícia e os depoimentos de testemunhas de que Michael já havia perseguido mulheres antes. Na conversa com seu companheiro de cela, ele mencionou uma certa Shelley, com quem agiu de forma semelhante e que posteriormente deixou perto de um riacho nas proximidades da cidade. A polícia verificou esta informação, mas não encontrou confirmação. Em janeiro de 2018, a polícia recebeu um relato sobre um incidente no parque. Um desconhecido de moletom preto com capuz e máscara atacou uma jovem durante uma corrida. Ele tentou arrastá-la para os arbustos e ordenou que ficasse em silêncio. Felizmente, ela conseguiu se libertar e fugir. Michael também está sendo investigado por uma possível conexão com outro caso não resolvido sensacional. Caitlin Markham desapareceu em agosto de 2011 de sua casa em Fairfield, Ohio. Isso aconteceu após uma festa na qual Michael estava presente. Neste evento, Caitlin tirou fotos com seu namorado e Michael. Em 2013, descobertas perturbadoras relacionadas ao seu desaparecimento foram feitas em Cedar Grove, Indiana. Os investigadores descobriram procedimentos similares neste incidente em comparação com outros casos. As investigações continuam até hoje. Existem suspeitas sobre o envolvimento desta pessoa em outros casos semelhantes, mas até agora não foi possível encontrar provas suficientes.